Ok, pessoal, de volta. Daqui a pouco nós vamos falar sobre celulares furtados. Né? Porque está acontecendo, agora virou moda isso aí. Virou moda e, inclusive, com mortes. As pessoas estão matando por causa de um celular. Eu vi umas imagens aí impressionantes, o caso do professor andando de bicicleta e o cara estava... O bandido nem tentou assaltá-lo, primeiro atirou para depois roubar o celular. Uma outra imagem que eu vi, o policial, isso já foi no Rio, o policial, ele já estava morto na Avenida Brasil. Eu vou debater isso, eu vou conversar isso já com o doutor Ricardo. Ele já estava morto na Avenida Brasil e o motoqueiro passou, pegou o celular e foi embora. O cara estava morto, caramba. Tinham atirado nele. Isso é de um absurdo. Agora, quando você tem um país em que o presidente fala numa campanha que o cara que está roubando um celular porque está tentando ganhar a vida porque a sociedade não lhe deu oportunidades, aí, bom, isso eu estou falando do caso do celular, né? Tem um banner aí, o Gilberto, a gente pode até mostrar esse banner falando sobre esse caso dos celulares e depois também, se você achar aí, uma imagem de um motoqueiro, de um ladrão que rouba um celular e sai correndo pela rua. Celulares furtados em loja na Várzea. iPhone, Xiaomi, Note 14, Note 13, Note 14, F4, o Poco, SX Poco. Eu não sei. Eu não conheço isso. Hã? Poco X7. É Poco X7. Poco X7 Pro. Poco. É porque, veja bem, esses celulares foram furtados em loja na Várzea. Então, alguém vai querer vender um iPhone 15, o Note 14, Note 13, Note 14 Pro, Poco F4, Poco X7, Poco X7 Pro, ou Pro, né? Você pode fazer a denúncia pelo 190 ou 2742-7755. Vejam bem, esses telefones, eles estão sendo vendidos e foram celulares, né? Foram roubados. Furtados. Não. De madrugada e furtados. Então, foi de madrugada, né? Arrombaram a loja e furtaram esse material. Que coisa, né? Isso tem acontecido com muita frequência aqui em Teresópolis e vem acontecendo também no país inteiro, aí já é o roubo, inclusive, seguido de morte. Muitos casos é o roubo seguido de morte. Doutor Ricardo, que coisa, né, rapaz? Isso é uma coisa que vem aumentando cada vez mais, né? Vem aumentando muito, né? A criminalidade cresceu muito nos últimos anos, tem crescido muito, né? E muito por uma ausência de política pública adequada nesse setor, no setor de segurança pública mesmo, né? Isso tem feito com que esse crescimento seja exponencial. Você tem um judiciário em que o judiciário, ele não age da forma que deveria agir, de um modo geral. Você tem uma legislação muito fraca, uma legislação que favorece muito o criminoso, né, a ponto de você achar que vale a pena ser criminoso. Isso no Brasil, isso tem acontecido. E aí, por conta disso, tem aumentado muito a criminalidade no Brasil como um todo. Aqui no Rio, muito mais, né, na cidade do Rio de Janeiro, isso tem crescido muito e passou a ser normal para o cidadão carioca, por exemplo. Ele passou a conviver com isso de uma forma comum, normal. Tanto que você vê alguns vídeos até quando tem tiroteio e tudo, as pessoas estão mais, às vezes já mais preocupadas em gravar para poder soltar na internet, tudo isso, do que desesperadas com a situação. Elas estão se acostumando à criminalidade. E isso é muito ruim, porque o crime ele só traz prejuízo para a sociedade inteira, né? Então, quando você tem um criminoso, no caso agora dos celulares, né, que tem crescido muito o número de celulares também furtados, roubados, ou o que a gente chama, né, de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Você tem um crescimento nesse ponto que a gente está chegando, porque
o sistema está todo errado, ele precisa mudar. Eu mostrei uma imagem no programa de ontem, eu não sei se Gilberto tem ela aí, se tiver pode até mostrar, Gilberto, em que o camarada, ele parou de moto no sinal e os dois bandidos se aproximaram. O cara estava de moto, para roubar a moto. Aí passa o primeiro carro, o segundo carro, o cara para tranquilamente, espera alguns segundos, né? Você vê que dá um tempo. E os bandidos, eles começam a roubar. Né? O cara está em cima da moto. E os caras estão lá querendo a moto. Estão roubando, né? Aí o cara calmamente sai do carro. Você vê que ele sai calmo. Ele abre a porta do carro, dá 2 passos, puxa um revólver, atira nos dois. Pegou os dois bandidos. Não sei se a gente tem essa imagem aí ainda. E aí, olha lá. Os bandidos se aproximaram da moto. O carro da frente avança, aí para o carro de trás. Aí para o último carro. Você vê que está levando um tempo. Olha o tempo, Ricardo. Olha o tempo. Os caras estão roubando. Roubando ele, tudo ali. Você vê a calma do cara que está no carro. Ele saltou e pegou o primeiro e pegou o segundo. Ele pegou os dois. Pegou os dois, Ele atirou nos 2 bandidos. Bom, o que acontece depois a gente não sabe, né? Mas o fato aconteceu. Isso é uma coisa que se tornou tão normal e você fala, que bom que ele matou. Sim. A sociedade começa a falar dessa forma. Então, que bom que ele matou o bandido. Que matou o bandido. E chegou a esse ponto. E por isso, por um sistema hoje péssimo, né? Um sistema péssimo. Eu me lembro, em 2004, mais ou menos, a Denise Frossard, né, foi juíza, deputada, ela veio aqui, deu uma palestra na FESO, e eu me lembro de uma pergunta que ela fez na época, para todo mundo que estava ali, era para o curso de Direito e tal, e ela perguntou, vocês se sentem seguros nessa cidade? Vocês acham que aqui tem violência? Isso em 2004. Todo mundo achou que não. Um ou outro levantaram, e ela disse, mas hoje vocês acham que está seguro, mas o sistema do jeito que ele está indo, o sistema judiciário como está levando a essa situação, o Congresso como está criando leis que beneficiam o criminoso, em pouco tempo vocês não terão mais a segurança que vocês têm aqui em Teresópolis. É o que a gente vê hoje aqui em Teresópolis, muito mais violento do que era. Ainda é uma cidade que a gente pode falar que é bem mais segura do que outras próximas a Teresópolis, mas isso está no Brasil inteiro, isso se alastrou para o Brasil inteiro. Você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, em que pelo menos 1/3 do território hoje é dominado pela milícia e pelo tráfico. A polícia não tem mais como fazer, não tem mais como agir. E quando age, ela responde, o policial responde. Quando age, acontece o que aconteceu recente, em que foram os criminosos lá e entraram atirando na delegacia para pegar o pessoal deles. É esse ponto que a gente está chegando. Então chega nessa situação, se alguém mata um bandido na rua, a sociedade fica feliz que ele morreu, porque sabe que se fosse preso, se acontecesse de ser preso, no dia seguinte estava solto, no dia seguinte estava fazendo de novo. Nós chegamos nessa situação no país, infelizmente. E infelizmente com o presidente da República, como você bem lembrou, falando que está certo o cara roubar, que o cara tem que viver, que o cara tem que isso. Como assim está certo? Está errado, completamente errado. Porque no caso específico do celular, né? Isso foi na campanha, quando ele falou assim, por que o garoto roubou um celular, ele está tentando ganhar a vida, está tentando fazer alguma coisa, porque a sociedade não lhe deu chances. Não é nada disso. Quando o presidente da República, é o representante do país, é o líder do país, pensa dessa forma, não tem como dar certo. Eu não sei, eu não conheço leis, né? Mas eu estou vendo cada coisa no país, né? Agora mesmo, no caso do 8 de janeiro, as pessoas que estão sendo condenadas aí a mais de 16 anos de cadeia por baderna, sim. E eu vejo dessa maneira, para mim foi uma baderna. Sim, é um absurdo. Existem pessoas ali que realmente erraram, mas a maioria não. E está sendo condenado por 16 anos. E aí, tem um caso de uma moça que é manicure, e ela escreveu com batom, né? Perdeu mané. Que foi um termo utilizado pelo ministro Barroso em Nova York para alguns brasileiros que foram a ele reclamando da situação política, e ele falou, perdeu o mané, isso foi logo depois da eleição, como quando o Lula tinha ganho a eleição. E essa frase ficou, perdeu o mané, e a moça escreveu lá, perdeu o mané. Ela foi condenada a 16 anos de cadeia. Na mesma semana, não sei se você viu isso, uma mulher que
que já estava presa, matou a criança e esquartejou 16 anos. 1 ano a menos que a mulher que escreveu Perdeu Mané. Sim, esse ponto. Legislação, o que é? Está na lei? Não, isso não está. Isso, na verdade, as decisões que o STF tem tomado a partir do dia 8 de janeiro, por conta daquela situação, são absurdas. Elas são absurdas. Isso a lei não resguarda. Tem muitas decisões ali que são contrárias a qualquer legislação brasileira, né? Ali é uma disputa de poder, a verdade é essa. Né? Nessa disputa de poder, o STF escolheu um lado, não estou falando do lado de direita, esquerda, não. Ele escolheu um lado dele, a posição dele de tomar as providências quando alguém falar mal dele. E a sociedade não consegue responder isso à altura. Sociedade que eu digo, né, a população está amedrontada com relação a essas decisões da STF. Amedrontada ou a grande maioria nem sabe o que está acontecendo? E a grande maioria nem sabe o que está acontecendo. Isso também. E nem sabe, e tem que viver. Né? É o que eu penso muitas vezes. A maioria da população tem que continuar vivendo, tem que continuar produzindo, tem que continuar tentando tocar a vida. E eles lá, por questões políticas, estão tomando essas decisões absurdas. O que acontece, as decisões que o STF vem tomando nessa questão são absurdas, não tem o menor cabimento. Não é à toa que muitos lugares, muitas autoridades internacionais e tudo têm questionado muito a questão da democracia brasileira e tudo mais, pelas decisões que eles vêm tomando. São decisões esdrúxulas, a verdade é essa. Né? Quando você pega alguém sendo preso, condenado a 16 anos, porque escreveu isso de batom, que é fácil você limpar, está errado. E aí não é a legislação que favorece, eles é que resolvem criar um entendimento para aquela legislação, que eles resolveram para aquele caso. Sim. Porque se você fizer isso hoje em outro lugar que não seja aquele, nada vai acontecer, você pode fazer à vontade. Como você vê pichação em tudo que é lugar, e nada acontece com o pichador. Essa é a verdade. Mas lá não poderia, porque lá é a casa deles, então não pode. O que é uma audiência de custódia? Isso é uma coisa nova, né? Sim, isso é recente e ela existe, né? A finalidade dela qual é? É verificar como foi feita a prisão. E para quê? O objetivo dela é, às vezes a pessoa foi presa, mas foi presa de forma irregular. Então você está entregando ao judiciário para ele analisar essa situação. A teoria é ótima. O problema é que, na prática, muitas vezes o que acontece é, como aquela pessoa acabou sendo presa, e ela, na verdade, você não está analisando o crime dela, você não está fazendo nada disso. Ela é presa, na audiência de custódia você vai verificar quem é ela, você vai verificar como você encontra essa pessoa, como foi feita a prisão e tudo mais. E aí ela tem o direito de se defender naquela situação, dizendo assim, ah não, eu fui preso, mas eu não fiz nada. Eu fui preso e o policial me prendeu colocando coisa dentro do carro. A ideia era essa, mas na verdade o que tem acontecido é que muitas vezes o preso fala que foi lesionado na hora da prisão, que foi preso com algema e o entendimento da STF é que não permitiria naquele tipo de situação e o juiz acaba tendo que soltá-lo no dia seguinte. Então a polícia prende, no dia seguinte ele é solto. Aquele processo que ele responde, ele vai responder daqui a 4, 5 anos, vai ser a sentença dele. Ele está na rua para ser preso de novo, ser solto de novo. Pois eu vi um caso também há dias atrás na televisão, em São Paulo. O cara já tinha passado, já foi preso, era a 7ª prisão, 8ª vez que ele estava sendo preso. Ele estava sendo procurado por ter matado um policial. Mas por 4 vezes, em 4 audiências de custódia, ele foi solto. Ele não ficou preso. Sim. 4 vezes. 4 vezes. E o policial falou, eu já o prendi 7 vezes. Ele é procurado por ter matado um policial. E como não tem prova que foi ele que matou, os policiais estão procurando ainda a prova de quem matou. Gilberto, se puder dar um pulo aqui em cima, por favor. Os policiais estão procurando a prova de quem atirou e não conseguiram essa prova. Sim. O que aconteceu? O cara foi solto outra vez. Após 7 vezes, já foi solto pela 8ª vez. Ele pode cometer crime de novo e ser solto de novo. Por isso, você tem um sistema. O sistema investigatório do Brasil é muito fraco, muito fraco. A Polícia Civil ela não tem a estrutura que ela precisaria ter para isso. Então, nós estamos muito atrás em termos de investigação policial, investigação criminal. Nós estamos muito atrás. E, por outro lado,
foram criando mecanismos como a própria questão da audiência de custódia. Parou e voltou. O objetivo da audiência de custódia era não permitir que pessoas que não cometeram crime ou que não tenham prova nenhuma, não tenham indício, não tenha passado, não tenha nada disso, fiquem presas por meses para lá na frente você chegar assim e falar, não, essa pessoa tem que ser solta. E essa pessoa passou meses, anos dentro de uma prisão esperando uma sentença. Então esse foi o objetivo da audiência de custódia. Mas não é o que na prática acontece. O que na prática acontece é esse tipo de situação. Não por culpa do juiz, não, porque muita gente fala assim, o juiz pega e solta. Não, ele solta porque ele tem que soltar, porque a legislação obriga que ele faça dessa forma. E aí começa esse problema muito grande. Então o policial ele já não tem vontade de prender o criminoso, porque ele sabe que ele vai prender e no dia seguinte ele vai ser solto na audiência de custódia. O sistema não resolve o problema principal, que é a investigação, que falta investigação no Brasil. A investigação no Brasil é terrível, é péssima. Quando você olha os números, homicídios investigados que chegam a alguma conclusão são mínimos, são pouquíssimos os casos que chegam a alguma conclusão. E pessoas aguardando anos por uma sentença. Né? Eu mesmo sei um caso que aconteceu, eu cuidava de um processo na área de família e a gente tentando tirar, né, a guarda do pai, que era criminoso, era homicida, né? E quase 10 anos brigando, porque a gente não tinha uma sentença criminal dentro do tribunal do júri mostrando que ele era homicida. Essa sentença saiu 14 anos depois do crime. Então, para ele, valeu a pena. Tanto valeu a pena que ele cometeu outros crimes que hoje ele responde por esses outros crimes. Esse é o problema no Brasil em termos de segurança pública. Você sabe que Ricardo, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho pensado muito antes de falar as coisas aqui no programa. Porque hoje, se você for contra, se você falar contra os caras, quantos jornalistas aí eu já vi que foram afastados, presos? Sim. Tem gente presa, outros perderam, não estão mais trabalhando. Eu tenho medo. Sim. E é o que você sente, é o que a maioria da população tem sentido. Por isso você vê a população mais apática em relação a isso. Mas será que essa população ela tem sentido realmente isso? Que eu acho a nossa população tão despolitizada, tão fora da política, e eu acho também que isso é um processo que veio desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso veio ali nas escolas, na população. E aí, tome novela da Globo, tome Big Brother. Isso você consegue mexer com a cabeça da população e leva a pensar em outras coisas. Sim. Isso é uma teoria minha, lógico que é uma teoria, né? Mas será que é possível isso que esteja acontecendo? E hoje nós temos uma população despolitizada? Sim, nós temos isso, e não só despolitizada, mas quando você começa a população a querer responder dessa forma, e ela quis de alguma maneira, tanto que se você pegar, vamos botar em questão de eleições aí, se você pegar a eleição até 2010, ninguém mais queria saber de eleição. Aí você chega em 2014, a história começa a mudar, a ponto de 2 candidatos à presidência da República quase, você chegar no dia da eleição sem saber quem ia ganhar, né? E aí isso começa a criar um volume dentro da população, e aí quando a população começa a responder dessa forma, a criar meios para começar a participar disso, vem um STF da vida e começa a tomar decisões que impedem que isso aconteça, que impedem que esse crescimento aconteça. E aí a sociedade fala, então tá bom, então vou voltar a cuidar da minha vida. Não adianta eu brigar por isso. Então eu vou cuidar da minha vida de novo e é o que está acontecendo. Há cerca de um mês atrás, eu não sei se eu comentei isso com você. Acho que sim, não me lembro. Eu estava na sauna, lá no Comari, então eu entrei, os caras estavam falando de política. Acho que eu comentei isso com você, sim. E tinha um rapaz, isso foi agora, tá? Nós estamos em fevereiro, isso foi próximo a fevereiro, não tem menos de um mês. E o cara virou e falou assim, mas ele é que é o prefeito? Ele não é o presidente da Câmara? Não? Ele é que é o prefeito? Ele não é vereador? Nem falou presidente da Câmara. Ele não é vereador? Não, cara, ele já teve eleição, ele ganhou para prefeito. Agora que ele é o prefeito. Mas ele pode ser prefeito sendo vereador? O cara não tinha a mínima noção do que estava falando. O povo até riu dele dentro da sauna, né? Porque o cara é um idiota político. Ele não sabia que o Leonardo já era prefeito e que o Leonardo não era mais vereador, ele misturou uma coisa com a outra.
Sim. Isso deve ter muita E você gente tá assim no lidando- país tem inteiro. muita gente. E, por exemplo, você está falando dentro de um clube que é um clube de classe média, que Sim. muita gente tem tem facilidade de obter essas informações e não estão nem um pouco preocupadas mais com isso. Porque, e é aquilo, como de alguma forma se tentou ir contra e começou a ter essa resposta do Poder Judiciário, de um modo geral, eu falo Poder Judiciário, mas é mais o STF mesmo e a terceira instância ali que a gente chama, a instância especial ali e tudo mais. Né? Os desembargadores nem tanto, os juízes muito menos, estão fazendo o que tem que fazer no trabalho deles. Mas quando isso começa a acontecer, as pessoas começam, então não tem jeito, então deixa desse jeito e vamos seguir a vida, e vamos tentar tocar a vida sem precisar. Só que isso interfere em tudo na nossa vida. A criminalidade só acontece por conta dessas situações, porque politicamente a gente não participa. Só acontece isso porque politicamente a gente não sabe quais são os nossos direitos, porque a gente não luta pelos nossos direitos. Então chegam a esses pontos. Essa é a situação. Nós tivemos... essa imagem aí é muito boa. Tá? Voltando aí. Obrigado, Gilberto. Quer ver? O ladrão de celular. A pessoa... lá, ele vai roubar o celular. Roubou o celular e saiu correndo. Só que... Tinha um ônibus ali. o ônibus atrapalhou tudo. O ônibus atrapalhou. Aí a gente fala assim, isso devia acontecer sempre. Né? O cara não conseguir fugir. Mas ele tem pai, tem mãe, Sim. tem irmãos ou tem filhos, enfim, ele tem uma família que deve estar sofrendo com a provável morte dele. Não sei se morreu ou não. E que se o Estado fosse exatamente ativo na nossa vida e fizesse com que as oportunidades surgissem, eu não estou falando que ele fez isso porque não tinha oportunidade, não, porque bandido pode ter ou não ter e ele vai ser. Mas se ela, de uma maneira, ela exige que você ande corretamente, que você ande eticamente na sociedade, porque se você não fizer isso, você terá as penalidades, e as penalidades serão de fato aplicadas, você não vai fazer. E de outro lado, se o Estado te fornece o mínimo que você precisa para você crescer, você também não vai querer fazer isso, porque você sabe que aqui fora vamos dizer, fora do presídio, você tem uma vida que você pode ter uma vida em paz, boa, de qualidade. E sem esse risco todo que a criminalidade provoca. Na criminalidade, todo mundo é vítima. E isso tudo porque nós temos um Estado completamente ineficiente em termos de prestar serviço na segurança pública e muito ineficiente nos serviços do dia a dia. O Sandro Ferreira botou aqui, o povo tem que participar mais das ações políticas, os políticos têm que ser finalizados pelo povo. A internet é uma forma mais fácil de fiscalizar, finalizado, mas é fiscalizar, que ele botou aqui. Ele quis escrever fiscalizar. O político tem que ser fiscalizado pelo povo. E a internet é uma forma mais fácil de fiscalizar os políticos. Pensem nisso. Eu não sei se é exatamente a internet, né? Mas a internet ajuda, as redes sociais ajudam. Agora, nós tivemos uma eleição agora em dezembro lá no Clube Comari. Comari tem 2.000 sócios. Tudo bem que era chapa única, não teve oposição, era uma chapa única. Mas só votaram 103 sócios. De 2.000, só 103 foram lá votar. E foi num domingo de Comari lotado, que estava calor. Desses 103, teve 2 votos nulos e 1 em branco. Sim. Dos 103, de 2.000, 103 votaram e ainda teve 2 brancos e um nulo. Ou 2 nulos e 1 branco, uma coisa assim. Mas quando você olha, por exemplo, a própria questão da OAB, que é voltado para advogado, que está todo dia trabalhando com a legislação e tudo. Aqui em Teresópolis você teve 3 chapas, teve uma movimentação e tudo mais. Mas ainda assim você teve um número grande de advogados que não foram nem votar. Né? Não foram nem votar aqui e em outras cidades, estados, tudo isso. Aí você vê como a sociedade está despolitizada. Então, a despolitização está em toda a sociedade, não é numa faixa... Não está em toda a sociedade. Menos carente, é todo mundo, né? Até o advogado. Até o advogado, que você imaginaria que ele vai participar, porque ele sabe que precisa participar disso. E ainda assim ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em participar do mundo político. Como que a gente faz isso? Conscientizando de novo a população disso, mostrando que ela tem voz e tem que ter voz, ela tem que ir atrás do caminho para ela falar e tudo mais, e não deixando com que a própria instituição, o próprio poder amedronte essa pessoa de falar.
Hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que começaram a entender que precisavam participar da política, mas que, devido às decisões que o Poder Judiciário vem tomando, e todas elas aceitas pelo Congresso Nacional, que para mim é algo pior do que a decisão do STF, a decisão que os ministros do STF têm tomado nessas questões, é o Congresso Nacional estar permitindo que isso aconteça. Né? Eles não têm noção da perda de poder que eles mesmos estão tendo com esse tipo de situação. Agora alguns começam a ter essa noção, mas lá atrás não tinham. É só lembrar do caso do Daniel Silveira, que por mais que ele tenha falado, que falou tudo isso, é a casa. Ele estava ali, ele tinha a imunidade dele. Ficou sozinho, está pagando pena. Ele ficou sozinho por isso. E os caras não perceberam que eles estavam entregando o poder na mão de 11 pessoas. Hoje eles estão vendo esse preço, mas ainda assim continuam apáticos em relação a isso. Hoje é inadmissível numa democracia você olhar os 11 ministros do STF decidindo quem vai ser o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É isso que está acontecendo no nosso país. Exatamente. Eles decidiram quem ia ser. Se fosse qualquer outro, não teria lugar ali. Então, olha que ponto nós chegamos. E só tem um jeito de mudar, quando a população se politizar e entender qual é o problema, se politizar e entender qual é esse problema e brigar para mudar esse problema. Enquanto isso, a gente vai sofrer com esse tipo de situação e, no final, sofrendo com essa criminalidade toda que a gente está sofrendo. Isso, se quiser mudar daqui a 2 anos, muda. Muda. Se a população quiser mudar o Brasil daqui a 2 anos, muda. Muda. Ela muda, porque quando a gente olha historicamente, o Brasil já tomou muitas decisões importantes. Você pegar um país que conseguiu tirar 2 presidentes da República, no exercício do mandato, é quando o país quis se unir e quis fazer diferente. Sim. Então, quando ele quer, ele muda. Agora, ele precisa acordar para isso e fazer a mudança. Ricardo, muito obrigado. Não era isso que a gente ia falar, não, mas foi bom. Mas foi bom, foi bom. Obrigado aqui. Vamos pro comercial, a gente volta já.